Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 sob o discurso de que era necessário pôr fim a tudo que estava aí. No caso, a política do toma lá da cá. Quase 4 anos depois, o presidente se rendeu ao presidencialismo de coalizão, ou seja, a necessidade de governar com a maioria, em que muitas vezes depende de acordos que envolvem a concessão de emendas parlamentares. As emendas parlamentares são mecanismos legais para a distribuição de parcelas do orçamento, para que deputados e senadores financiem obras e outras melhorias nos estados e regiões que os elegeram. Por outro lado, existe o risco de que esses parlamentares, ao usarem o dinheiro para beneficiar os seus domicílios eleitorais, possam estar garantindo a perpetuação de privilégios. Fato é que as emendas parlamentares se tornaram a maior moeda de troca entre o Legislativo e o Executivo e foram usadas por diversos momentos como forma de cooptar apoio. Se no governo do PT houve um mensalão, o caso de Bolsonaro envolve algo muito maior e mais controverso: as chamadas de emendas de relator, conhecido também como orçamento secreto. É possível que estejamos diante do maior escândalo de corrupção envolvendo a distribuição de parcelas do orçamento da União. Criada durante o governo Bolsonaro, as emendas de relator são uma das diversas categorias de emendas parlamentares. A principal diferença é que nesse tipo de emenda não se sabe para quem o dinheiro está sendo liberado. Apesar de Bolsonaro alegar que a ideia do orçamento secreto veio do Congresso, a verdade não é bem essa. Em 2019, quando essa modalidade de emenda foi criada, o ex-capitão vetou a medida. No entanto, com o apoio de Luiz Eduardo Ramos, o então ministro da Secretaria de Governo, o governo federal enviou para o Legislativo a sua proposta de emenda de relator, que acabou sendo aprovada por deputados e senadores. No ano seguinte, em 2020, um ano difícil para Jair Bolsonaro, o volume de verba para as emendas de relator, após idas e vindas na relação com o Congresso, foi de 15 bilhões de reais. Em 2022, foram mais de 16 bilhões de reais. Para o ano que vem, o governo prevê 19,4 bilhões de reais para o chamado orçamento secreto. Boa parte desse dinheiro saiu da Seguridade Social, que garante o direito à saúde, à previdência e à assistência social. No último debate presidencial da Band, o ex-capitão admitiu que a liberação de verbas do orçamento foi feita para os que apoiam os seus projetos no Congresso. Ele afirmou que jamais daria dinheiro para os parlamentares que não estivessem votando com ele. Eu vou perguntar sobre 2 temas numa única pergunta. Os temas são relação entre poderes e governabilidade. O governo Lula comprou o apoio do Centrão com o Petrolão. O governo Bolsonaro comprou o apoio do Centrão com o orçamento secreto. A pergunta é muito singela. Quem for eleito em 30 de outubro terá de se relacionar com o Congresso. Há muitas reformas por aprovar. O que os senhores farão para que esse relacionamento se dê sem a necessidade de comprar apoio legislativo? O primeiro a responder agora é o candidato Bolsonaro, por favor. Prezado Josias, por favor, eu comprei com orçamento secreto. Eu vetei derrubar o veto. Agora, se eu comprei, eu tenho voto. Vamos supor que o senhor seja deputado. Se o senhor recebeu um dinheiro do orçamento secreto, o senhor vai votar comigo. É lógico ou não é? É lógico. Eu tenho aqui uma lista preliminar. 13 deputados do PT que receberam recurso desse tal orçamento secreto. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda do que nós por lá de cá, o meu Ministério da Economia e o presidente. Agora, por favor, Josias, fala que eu comprei com orçamento secreto, eu posso te trazer, numa outra oportunidade, mais nomes que receberam fortunas desse dito orçamento secreto. Então, se eu tivesse esse poder, primeiro que eu tenho caráter, não faria isso. E só para controle. Esse orçamento foi criado por Rodrigo Maia, sabidamente uma pessoa que queria tirar poder de mim. Eu queria, na verdade, José, se fosse verdade, que o orçamento estivesse nas minhas mãos. Eu faria melhor uso dele, pode ter certeza disso. Como o Tarcísio tem feito nas suas obras, o Rogério Marinho, entre outros. Agora, por favor, José, você é jornalista, você é uma pessoa inteligente. Eu jamais daria dinheiro para essa turma toda aqui se não estivesse votando comigo, né? Se bem que eu nunca comprei voto de ninguém. Será que Bolsonaro sabe, então,
Quem foram os deputados que tiveram as suas emendas de relator liberadas? Se sim, esse é um sinal de que a distribuição de verba do orçamento pode ter sido usada como moeda de troca para a manutenção do seu poder, evitando processos de impeachment e garantindo que o Congresso aprove as suas propostas encaminhadas pelo Executivo. Um levantamento da revista Piauí apontou que integrantes de partidos que apoiam o governo federal receberam 6,2 bilhões de reais em emendas de relator. Esses parlamentares, por sua vez, capitalizaram politicamente a destinação de verbas de suas campanhas eleitorais e no apoio de seus candidatos, como o próprio Bolsonaro. A Transparência Internacional Brasil, organização que atua para defender o combate à corrupção, considera que o orçamento secreto é o maior processo de institucionalização da corrupção que se tem registro no Brasil. Quando se concentra a distribuição da maior parcela das verbas públicas anuais, a decisão discricionária do relator do orçamento, o que acontece é uma quebra na distribuição igualitária de valores aos congressistas, havendo favorecimento dos aliados e perpetuação da ideia de curral eleitoral. É a velha máxima: para os amigos tudo, para os inimigos, nesse caso, nada. Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil aqui em Brasília. Entrevistei uma série de estudiosos do tema e te explico qual o problema do orçamento secreto. Primeiro, vamos entender o que é o orçamento secreto e as suspeitas de corrupção. Desde 2020, o Congresso passou a controlar uma bolada do orçamento federal, que antes era gerida pelo governo. Em 3 anos, já são mais de 50 bilhões nas mãos dos parlamentares. Funciona assim: o deputado relator do projeto de orçamento centraliza as demandas dos parlamentares e envia para os ministérios executarem os gastos. É uma negociação que envolve os principais caciques do Congresso, em especial os presidentes da Câmara e do Senado. Um ponto importante: essas emendas sempre existiram, mas o valor era bem inferior. Em 2020 é que disparou. Um grande problema destacado pelos especialistas com quem conversei é a falta de transparência. Antes era possível saber como essas verbas eram destinadas pelo governo. Agora não. Tanto que as suspeitas de corrupção até agora foram descobertas por investigações de jornalistas. No vídeo que viralizou, Simone Tebet cita cidades do Maranhão que inflaram artificialmente os números de atendimento pelo SUS para receber uma fatia maior das emendas do relator. Um esquema revelado pela revista Piauí. Uma cidadezinha no interior, por exemplo, teria feito em 1 ano mais exames de HIV do que toda a cidade de São Paulo. Outra pequena cidade maranhense informou que extraiu num único ano 540 mil dentes, o que significaria ter tirado 14 dentes de cada boca de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dentes. Mas essas não são as únicas operações suspeitas. O orçamento secreto não tem nem 3 anos e já houve uma série de denúncias reveladas pela imprensa, em especial o jornal Estado de São Paulo. Em maio de 2021, por exemplo, o jornal revelou que ao menos 271,8 milhões foram usados para aquisição de tratores e outros equipamentos agrícolas. Os registros mostram valores bem acima dos previstos na tabela de referência para compras do governo, o que poderia ser um indício de superfaturamento. A questão aqui é que ainda não se sabe se de fato estão ocorrendo desvios do chamado orçamento secreto e qual seria o montante desses supostos desvios. Esses recursos, em teoria, têm sido destinados pelos parlamentares para gastos e investimentos em seus redutos eleitorais, como obras, compras de equipamentos e realização de procedimentos médicos. Por enquanto, há apenas indícios de corrupção, alguns já sob investigação. Esse esquema permite desvios de recursos numa escala talvez não conhecida até hoje e numa forma de pulverização da corrupção, porque é um recurso do orçamento federal jorrando para as localidades que têm menor capacidade institucional de controle e, além disso, desviando dos mecanismos regulares de transparência e controle do ciclo ordinário orçamentário. Mas a Transparência Internacional destaca outro problema. Um orçamento já apertado, áreas importantes estão sendo afetadas em prol de financiar o orçamento secreto. Exemplo disso é o corte previsto de 59% nos recursos da farmácia popular, que inclui medicamentos do tratamento de asma, hipertensão e diabetes. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o valor previsto pelo governo para o programa Farmácia Popular em 2023 ficou em 842 milhões. Uma redução de 1,2 bilhão em relação ao orçamento deste ano, que é de cerca de 2 bilhões de reais. Enquanto isso, a proposta de orçamento para 2023, enviada pelo governo para o Congresso, aumentou os recursos do orçamento secreto, de 16,5 bilhões de reais em 2022 para 19,4 bilhões de reais no próximo ano.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é aliado de Bolsonaro, costuma defender as emendas de relator, dizendo que o parlamentar conhece melhor a realidade dos municípios e, por isso, estaria mais preparado para decidir onde aplicar os recursos federais do que as equipes dos ministérios. O argumento é refutado por estudiosos da administração pública. O orçamento secreto balcaniza, pulveriza o dinheiro público, quebrando a racionalidade do planejamento de cada política pública, o que só os ministérios conseguem fazer em âmbito nacional. A opacidade e a falta de critérios técnicos realmente potencializam em muito o puro e simples desvio de recursos públicos, o enriquecimento ilícito e, em última instância, conjugado com estratégias de lavagem de dinheiro. O diretor da Transparência Internacional Brasil cita ainda outro elemento. A distribuição desses recursos afetaria o equilíbrio na disputa eleitoral, enfraquecendo a própria democracia brasileira. Nas negociações, aliados do governo acabam ganhando fatias maiores desse dinheiro, ou seja, conseguem fazer mais investimentos em sua base eleitoral. Talvez esse seja o aspecto mais profundo do orçamento secreto: perverter o processo democrático. Quem se apropriou desse recurso público o utilizou para ganhar favores políticos e apoio nessas bases. E com isso ganhar as eleições, se manter no poder. E são justamente as forças mais corruptas as que tiveram esse benefício. E o resultado eleitoral agora já mostrou que deu certo. Esses parlamentares se mantiveram no poder, o que há de mais corrupto, mais podre na nossa classe política. Levantamento da revista Piauí mostrou que os principais partidos do Centrão contaram com mais de 6,2 bilhões de reais de recursos das emendas do relator, o que pode ter ajudado na eleição de pelo menos 140 parlamentares. Ou seja, dá cerca de 44 milhões em média para cada um desses congressistas que apoiam Bolsonaro investirem na forma que quiserem. Já os deputados reeleitos pelos partidos que apoiam Lula receberam em média 7,5 milhões cada das emendas de relator, segundo a revista. Ou seja, aliados do governo receberão um valor mais de 5 vezes maior para investir em seus redutos eleitorais. Eu tentei obter respostas do Palácio do Planalto e dos presidentes da Câmara e do Senado, mas eles não quiseram se manifestar. Não, falando sobre doenças institucionais ou problemas, doenças é demais, mas problemas institucionais que podem afetar a governabilidade do próximo presidente ou mesmo do atual, a questão de o Congresso ter ganho terreno sobre o Executivo nos últimos, 10 anos, com emendas que são de execução obrigatória e com essa novidade bastante peculiar das emendas de relator. O presidente da República não está ficando com pouco espaço para atuar, para fazer a sua coalizão também, ele não está ficando muito refém desse jogo miúdo do Congresso, que é um jogo sempre particularista, e o presidente tem a obrigação de olhar o conjunto, o bem comum, enfim, esse é o sistema brasileiro. Mas esse desenvolvimento nos últimos 10, 15 anos me parece que está deixando o presidente da República sem espaço para governar. Como resolver isso, se é que o senhor concorda com esse diagnóstico? Ainda bem que acontece isso, viu, Vinícius? Porque sabe que o contrário seria o presidente ter tais e tantos poderes que quase se equivaleria a uma espécie de, uma expressão livre, quase um ditador. E quando você lê a Constituição brasileira, não esta como as anteriores, você verifica que quem governa não é o Executivo. O Executivo é que no Brasil nós temos uma imagem de que o presidente pode tudo e não pode. Se ele não tiver apoio do Congresso Nacional, não governa. Você veja, vou dar exemplos triviais. Você é presidente da República, você manda uma proposta de emenda constitucional. Precisa ter apoio do Congresso. Você edita medida provisória, tem que converter em lei. Se não tiver apoio do Congresso, não aprova, você edita normas, você precisa do Congresso. Ou seja, quem governa o país é o Executivo juntamente com o Legislativo. Eu só tive sucesso, estou sendo imodesto aqui, né? Mas só tive sucesso no meu governo porque eu cumpri os desígnios constitucionais. Eu trouxe o Congresso para governar comigo. Você deve se recordar que eu não tinha uma reunião de líderes em questões difíceis, teto de gastos públicos, reforma trabalhista, reforma do ensino médio, moralização das estatais. Eu tinha o presidente da Câmara e o Senado sentados ao meu lado. Ainda bem que é assim, porque isso é que fortalece a democracia. Presidente, se você der muito poder a um centralizador, a um presidente, você caminha para um sistema autoritário. Presidente, mas acho que o que está ocorrendo no Congresso não é de hoje, mas agora tem essa novidade
do orçamento secreto, se convencionou chamar assim, é o toma lá da cá. Então, nesse sentido, o senhor não acha que também é uma distorção da democracia? Na medida em que para o presidente aprovar algo no Congresso, ele precisa comprar o Congresso, e aí é um grupo do Congresso, e isso fortalece... Eu tomo a liberdade de discordar dessa afirmação que ele compra o Congresso, né? O que acontece é o seguinte, Anderson, hoje você tem, primeiro, as emendas impositivas. Você tem que necessariamente liberar as emendas impositivas. No geral, eu sei como é isso. O deputado... Eu não estou falando dessas, hein, presidente? Perdão? Eu não estou falando das impositivas que todos os parlamentares têm direito, mas são essas emendas de relator que um grupo de parlamentares tem direito, porque... Isso eu sou contra. Aceita as regras ali de apoiar o governo em troca de ter esse dinheiro. E hoje o que a gente está assistindo no país é trator para tudo quanto é lado, e a prioridade do país, que deveria ser vacina, virou compra de trator. Então é sobre isso que a gente está falando aqui. Entendi. Esse uso do dinheiro, acho que no governo do senhor também teve liberação de emendas para aliados políticos. O que está ocorrendo agora é um escândalo sem proporções, porque essas emendas não são rastreáveis, né? Então, nesse sentido, isso distorce a democracia? Não, confesso a você que aí eu sou contra. Eu não tive orçamento secreto no meu governo, não. As coisas eram muito transparentes. De fora a parte, as emendas impositivas, muitas vezes nós liberávamos, porque vinham governadores, vinham bancadas estaduais, vinham deputados, senadores, para pleitear verbas para os estados ou para os municípios. E não é sem razão, viu, Andressa, aproveitando a sua pergunta, que, veja bem, nos dias atuais, vamos pôr os pés no chão, não é? O deputado, senador, quando vai pedir voto para a reeleição, ele diz, olha, lembra, trouxe as verbas tais e quais aqui para o município, etc. Ora bem, se nós caminhássemos por semipresidencialismo, em que o legislativo passa a ser também executor, quando ele fosse buscar voto, ele diria, olha aqui, eu governei bem. Ou se ele fosse da oposição, ele diria, olha, eu me opus adequadamente. Por isso que eu insisto muito na mudança do sistema de governo. Porque, de fato, você veja como as coisas vão caminhando. Você tem as emendas impositivas e muitas vezes você tem que acolher certos pleitos. São pleitos fundamentais. Você sabe que, no meu caso, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, houve um dado momento, Andressa, que para realizar as Olimpíadas, eu liberei 3 bilhões de reais, senão não teríamos Olimpíadas no Brasil. Quem é que ia pleitear isso? Era o governador, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, afinal, são os representantes dos estados. Eu não acho que há exatamente uma compra. Agora, se me permite dizer, essa coisa do orçamento secreto, emendas de relator, isso de fato eu acho que é um equívoco. Que hoje a gente tem talvez uma mesada institucionalizada, como é que a gente pode chamar a se referir ao orçamento secreto? O presidente da Câmara tem uma planilha, fala esse deputado vai receber 80 milhões, esse 10, esse 100, dependendo da sua fidelidade ao governo. Então... Isso é corrupção, Amanda? Não é corrupção, mas é o toma lá da cá. Não é tomar lá da cá, tem que ser assim. Mas isso não é transparente, nem o a cada um de acordo com a sua qualidade e sua competência. Mas isso Se o cara quer fazer oposição ao governo, bater, xingar o governo, ele quer receber o mesmo tratamento que o deputado que é leal? Não pode. Tem que ter distinção. Mas se eu tratar todo mundo igual, eu desvalorizo o que é correto. Não é uma forma de compra de votos isso? Que compra de votos? Isso é clara. Isso é às claras. Não é às claras, deputado. Não é transparente, nem o TCU tem controle sobre isso. Que deputado enviou emenda para que lugar, que valor. TCU não tem? Nós então não fecha sabemos. aquele TCU. Ele sabe como é que foi. Eles estão justamente investigando e criticando, porque não é transparente. O TCU é um puxadinho da esquerda. Aquilo lá é igualzinho o Supremo, é igualzinho o Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos precisando fazer uma limpeza.